Boas! Sejam bem-vindos, meus alunos. Posso chamar vocês de meus alunos? Posso, né? Estou dando aula para vocês de japonês. Eu sou o Felipe, sou o professor desse canal aqui, Kuzo Destrave Seu Japonês. Algum tempo atrás eu decidi compartilhar os conhecimentos que eu obtive do japonês aos longos de 30 anos que eu fiquei lá no Japão, com vocês de uma maneira peculiar, particular, toda minha. Quero saber se tem algum. Se tiver, você manda para mim, mas se tem algum cidadão maluco de outro mundo que dentro dessa net dá aula de terno, gravata, de terno não, né? Mas de gravata e colete. Quero saber. Se você, se você já viu alguém fazendo isso, me avisa. Me avisa. Eu quero saber se eu copiei ele ou se ele me copiou, certo? Esse é meu estilo. É. Porque eu sou feio, né? Sou feio demais, então pelo menos bem vestido eu preciso estar, tá certo? Meu estilo. Cada um tem o seu sem julgamentos, correto? Mas para de papo furado, vamos direto para as aulas. Esse é a sétima aula do curso introdutório gratuito de japonês que eu estou disponibilizando no meu canal, no meu site. Meu não, né? Não posso falar assim. Nossa, porque é da minha esposa também. A minha esposa também, ela ajuda bastante. A minha assistente multifunção. Tá certo? Mas antes de nós irmos diretamente para a aula, sem mais enrolação, sem mais delongas, como todo mundo fala, vamos passar a minha estilosa vinheta. Vamos lá. Vinhetando. Estou eu de novo aqui, me espreguiçando, é bom acordar cedo, hoje já paguei minha caminhada, mas isso não vem ao caso. Nós vamos ver aqui, primeiro recapitular as aulas que nós demos nesse curso introdutório até aqui. O que nós já vimos até aqui? Deixa eu mudar esse mouse de lugar aqui para ficar mais fácil nós demos introdução ao japonês, uma aula que eu peguei as características principais do idioma japonês, comparei com o idioma português, que é o idioma que a gente tem conhecimento, vi o que é mais fácil, o que é mais difícil, enfim. Fiz uma comparação para você ter ideia do que você deve precisar, caso queira. E eu quero que você queira, olha, é ótimo, né? Eu desejo, eu anseio que você queira estudar japonês. E se for comigo, é melhor ainda, né? Eita, fazendo meu pitch já. Ê, jabazeiro, jabazeiro. Mas, voltando aqui, eu fiz algumas comparações. E talvez nessas comparações, duas coisas talvez já dificultem logo de cara quem quer aprender o japonês. E isso é comum nos alunos que estudam japonês. Primeiro, o sistema de escrita. Nós vimos lá que o sistema de escrita é formado por hiragana, katakana e kanji. São três sistemas de escrita diferentes. O hiragana e o katakana não são tão difíceis. É um silabário com 46 letras, cada letra tem um som. Você sempre lê aquelas letras da mesma maneira. Coisa que não acontece com o kanji, que são ideogramas que vêm da China, cada letra tem um significado, não um fonema, e cada letra pode ter um, dois, três, quatro, cinco, seis maneiras diferentes de ler. O mais básico é que sejam de dois a três, tá certo? E esse kanji sim leva um pouquinho de tempo para a gente aprender. E se a gente. Um japonês normal, assim, mediano, sabe de 2 a 3 mil letras, ele consegue se virar muito bem dentro do Japão. Com 500 letras você já. Hum, expert. Já lê muita coisa, assim, já se consegue virar muito bem no Japão, tá certo? Então, isso foi o que eu passei. E outra coisa que pode preocupar a gente, ou os alunos, né? Eu gosto. São as partículas. Partículas não existem em português. Nós vimos que no japonês já existe artigo, singular e plural, gênero também, uma outra exceção, mas as partículas não existem no português. O que, que elas são? Elas são palavrinhas pequenininhas, todas escritas em hiragana, que indica a função da palavra que precede ele, né? Se é sujeito, se é objeto do verbo,
se é o tópico da frase, se é a maneira pela qual nós realizamos a ação, se é a direção, se é posse, se é relação, enfim, muitas coisas que indicam essas partículas. Existem algumas maneiras, alguns tipos de partícula, mas isso são para as aulas do curso fechado, caso você queira se aprofundar, não no falar e escutar, mas caso você queira se aprofundar na análise gramatical da língua, desse idioma, tá certo? E hoje, o que eu vou passar hoje para vocês? Eu vou passar um apanhado final, depois dessa recapitulação, do que você precisa ter, de como que é o mapa mental que você precisa ter na sua mente. E claro, o mapa mental é para ter na mente, não é para guardar no bolso, né? Um mapa mental que você precisa visualizar para que você possa começar o seu estudo de japonês e não parar. Continua, certo? Caiu, caiu. Ah, eu vou mostrar aqui que caiu aqui, ó. Esse negócio aqui, a gente coloca no cinto. Vou colocar aqui no cinto de novo. Saber que eu estou sentado. Ok, agora não cai mais. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então nós vamos aqui ver duas coisas interessantes e inclusive essa sigla aqui é uma sigla que eu quero que vocês aprendam já. 2E, 2A. Foi um método que eu idealizei e inventei, levando em consideração essas duas coisas aqui embaixo, tá certo? Input, ouvir e ler, output, falar e escrever. Eu vou explicar com detalhes essa sigla, né? Aqui, ó, escutar e entender. E depois aprender e aplicar. Por isso, 2D de escutar e entender e 2E de aprender e aplicar, 2A, né? Então, isso remove o input e output. Quando você vai aprender um idioma depois de adulto, não é diferente de uma criança, um bebê, ele simplesmente por ele estar no meio e as pessoas falarem em volta dele, ele ter contato com o idioma, ele vai aprendendo. Primeiro, o que acontece? Ele ouve e depois ele começa a falar com o tempo, tá certo? Ele não aprende a gramática, né? Ele fala naturalmente. Tanto é que as crianças falam as coisas erradas, né? Falam a pronúncia errada, trocam a ordem das coisas, gramaticalmente correto. Gramaticalmente dizendo, eles fazem isso, mas todo adulto consegue entender uma criança. Quando nós somos adultos, aí já é diferente, né? Não é simplesmente o contato, nos colocar em contato com o idioma que nós vamos absorver. Nós precisamos de um pouco mais de esforço para conseguir aprender um novo idioma. E aí que está o método. Se nós fizermos nessa ordem, né? Primeiro, escutar. Por que escutar? Para acostumar os nossos ouvidos. Um idioma diferente, aí como que eu poderia explicar isso? Vai no YouTube, vai em qualquer lugar na internet, pega um vídeo em polonês, em um ucraniano, e coloca lá. Você não vai saber nem onde começa, nem onde termina as palavras. Você não vai conseguir repetir o que as pessoas estão dizendo lá. Vai ficar indecifrável para você. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acostumar os nossos ouvidos. Olha, são essas e essa pronúncia que existe nesse idioma. Olha, aqui terminou uma palavra que começa outra. Ah, tá. Então esse é o ritmo de conversação deles. E a gente precisa fazer isso com o japonês. Uma vez que a gente acostuma os nossos ouvidos, a gente está pronto para fazer o próximo passo, que é entender. Aí a gente começa a entender. Ah, olha, ele falou rimar. Rimar é ficar na folga. Aí ele falou watashi. Ah, o watashi é eu. Alguma coisa lá. Ele falou dame. Dame, você que não pode. Então você vai começando a entender palavras soltas dentro do contexto que ele fala. Então você vai começando a entender. Daí você precisa aprender o significado disso e às vezes as regras gramaticais por trás disso. Seria bom também você aprender, né? Talvez
se é um substantivo, se é um adjetivo. No japonês, pra você ter uma ideia, no japonês se conjuga adjetivo, coisa que não existe no português. Se conjuga. Se a gente precisa aprender como conjuga, né? É o mínimo que a gente pode fazer para o que a gente for falar seja entendível, o japonês possa entender o que a gente vai falar. E por último, a gente aplica, tá certo? Então, esses dois E2A, justamente, foi uma maneira mais simples de que eu bolei para, como você diz assim, repaginar, não. Fazer com que nós passemos por esse caminho de input e output. Input é quando nós absorvemos o conhecimento, determinado conhecimento, e output é quando nós colocamos esse conhecimento para fora. No caso, conhecimento de idioma. Como que a gente coloca para dentro? Ouvindo e lendo. Então, para ler, a gente vai precisar aprender como que se lê em japonês. Como que a gente coloca para fora? Falando e escrevendo, esse se for o caso. Tá certo? Então, por meio disso. E dentro das aulas do curso fechado, tem aulas que simulam isso, né? 2E e 2A. Como assim? Escutar e entender. São aulas que eu faço um áudio em japonês, que vou traduzindo esse áudio, esse texto em japonês para o português. Apenas traduzindo. Que simula justamente o que passa na cabeça de uma pessoa que está aprendendo um idioma. Ele escuta numa língua, traduz dentro da cabeça dele para entender. E também outras aulas que simulam esse 2A, que a gente pensa em português e traduz dentro da nossa mente e fala em japonês. O que eu faço aí nessas aulas? Eu pego um texto em português e vou traduzindo em japonês dentro da aula. Aí você vai se familiarizando com a maneira de pensar, com o mecanismo, com o processo que acontece dentro da sua mente, quando você entende o japonês, quando você faz o input do japonês, e quando você faz o output do japonês, quando você fala e escreve. Isso é um exercício mental muito interessante, funciona muito, porque assim que funciona na minha mente. Eu comecei a aprender japonês depois de adulto, depois de 18 anos, não é a minha língua materna, é a minha língua natural. Então eu preciso fazer essa tradução dentro da minha mente. Eu faço, tanto do português para o japonês, como do japonês para o português. E essas aulas são para simular exatamente esses dois processos, tá certo? Então esse é o método que eu uso dentro do curso. Espero que você tenha gostado e tenha entendido. Não entendeu? Se comunica comigo. Se comunica comigo. Dentro do meu site tem lugar para você mandar suas mensagens. E no canal do YouTube, se tiver ali, você manda um comentário. Você pode ir lá no meu Instagram, mandar um direct. A gente vai te explicando de uma maneira mais clara possível, tá certo? Vou beber minha aguinha, porque nós já estamos aqui há quase 15 minutos e ainda não bebi água. Caso você queira continuar ou esteja decidido a aprender japonês, eu fiz aqui um mapa mental, uma ordem do que você precisa fazer para ser bem sucedido, tá certo? Então aqui eu numerei, são 5 coisas, né? Um mapa mental. Primeiro, seria bom você fazer aprender o hiragana e o katakana. O kanji tudo bem, deixa para depois, porque realmente é mais difícil, né? Não é difícil aprender o hiragana e o katakana. Se você pegar bem, se você, inclusive, para conseguir reter melhor, você quiser escrever, fica até melhor ainda, porque se você lê com mais facilidade. Existem pessoas que em uma semana, 2 semanas, um mês conseguem fazer isso, mas a média é mais ou menos um mês, certo? Aprender a ler o hiragana e o katakana. Claro que você vai precisar praticar. E para isso, para praticar o que você aprendeu em hiragana e katakana, é muito bom você consumir conteúdo em japonês. Que tipo de conteúdo? Qualquer conteúdo em áudio é bom para você acostumar os seus ouvidos, assim como a gente já
colocou aqui em cima, né? Escutar e entender. Mas os conteúdos em texto é bom para você treinar a sua leitura do hiragana e katakana. Existem aplicativos, dentro do curso fechado eu vou dar algumas sugestões a respeito disso. Tem um site em japonês, você simplesmente coloca tudo em furigana, né? Você consegue, furigana é o seguinte, o kanji está embaixo, em cima tem a leitura dele em hiragana, tá certo? Esse kanji se lê dessa maneira. Ah, tá, entendi, entendi. Ok? Então, consumir conteúdo em japonês, seja escrito, seja audível ou em áudio, é essencial. Você precisa se familiarizar, se acostumar com essa nova língua. Daí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos adquirir vocabulário. Um dicionário é muito bom, né? Um dicionário é muito bom. E nesse estágio, o Google Tradutor funciona. O Google Tradutor funciona por quê? E não funciona mais à frente por quê? Porque o japonês e o português são línguas muito diferentes. Se você for traduzir frases inteiras, o Google Tradutor se confunde todo. Agora, se você for traduzir palavras específicas, né? Lingo, maçã, o tradutor vai falar maçã. Budo, o tradutor vai falar uva. Não vai se confundir. Então, adquirir vocabulário com o Google Tradutor, com o dicionário, é muito bom. Palavras soltas, depois a gente aprende como que junta elas, tá certo? E para reter e fixar isso, a gente pode usar alguns aplicativos de sistema de repetição espaçada. O mais famoso deles é o Anki. Mas tem um que eu gosto bastante de usar também, que é o Quizlet. Você vai lá montando os cartãozinhos, né? Ó, Budon, uva. Ichigo, morango. Rindo, maçã. Faz lá os cartãozinhos. Quando você está fazendo os cartãozinhos no celular lá, você já vai gravando. Aí você tem uns 5 minutinhos lá, tá dentro do ônibus, você abre o celular lá e vai fazendo os testes. Se você for consistente nisso, sem ver, você começa a adquirir vocabulário do japonês. Isso é muito bom, tá certo? Daí um outro passo é estudar gramática japonesa. Gramática japonesa. Não. Em português tem uma gramática tão complicada, o japonês é tão diferente. Preciso fazer isso. Se quiser falar o japonês, vai precisar fazer assim. Evidentemente, existe um caminho mais curto e um caminho mais completo para isso. A maneira mais simples e mais validada de ensinar japonês para adultos de outra língua é por meio de estruturas gramaticais. Estruturas gramaticais. Eu vou dar um exemplo aqui que isso fica mais fácil, né? Então vamos lá. Eu estou escrevendo aqui, ok, uma frase que tem uma estrutura gramatical. Watashi wa Nihonjin desu. Ou seja, nós temos alguma coisa, wa, alguma coisa, desu. Essa é a estrutura gramatical, tem que ser wa. Né? É ha, mas a gente se lê wa. Para que serve essa estrutura gramatical? Serve para a gente se apresentar, serve para a gente dizer que uma coisa é outra coisa, etc. Tem algumas coisas que a gente pode usar nessa estrutura gramatical. E essa estrutura gramatical a gente apresenta na primeira aula no curso de iniciante, né? Então, por exemplo, watashi é eu, nihonjin é japonês, da raça japonesa. Então, eu sou japonês. Não precisa pensar muito. Coloca o A e deixa aqui, pronto. Fechou. Ah, por exemplo, a mesa é azul. Tebru wa aoi desu. Tá aí. Tebru wa aoi desu. Carro é velho. Kuruma wa furui desu. Tá aí. Sempre tem o A desu. O A desu.
Esse cidadão é isso. Esse cidadão é isso. No caso aqui, a mesa é azul, tebrua, aoide. Esse cidadão é isso. Kuruma wa furui desu. Então, uma estrutura gramatical, quando você quer usar, se comunicar dessa maneira simples, você usa esse modelo, por assim dizer. E só muda as palavras. E lembre-se, o vocabulário você já adquiriu, ou vai adquirindo com o tempo aqui. Dessa maneira. Tá certo? Claro que essa não é a única maneira de a gente se familiarizar ou estudar a gramática japonesa. Existem algumas maneiras mais profundas, mas isso de acordo com o seu nível. Mas do básico até o avançado existem várias e várias e várias estruturas gramaticais. É a maneira mais usada para ensinar o japonês para as outras pessoas. E claro, evidente que as estruturas gramaticais vão ficando cada vez mais difíceis. E aí as estruturas gramaticais, no lugar das estruturas gramaticais, nós vamos dando expressões, né? Essa expressão serve para quê? Por exemplo, nitsuite. Nitsuite. Alguma coisa nitsuite. Então, esse nitsuite significa que a gente está falando sobre isso, né? Então, por exemplo, kuruma nitsuite hanashite kudasai. Então, vai chegar um determinado momento que você já vai estar craque, aí você vai estudar só isso aqui, ó. Nitsuite. Para que serve isso? Na verdade, esse nitsuite serve para dizer que a gente vai falar ou está falando sobre o quê? Sobre o kuruma. Então, aqui está escrito, kuruma ni tsuite hanashite kudasai. Então, fale sobre o seu carro, fale sobre o carro, por favor. Certo? Então, esse ni tsuite é sobre alguma coisa, né? Nihongo ni tsuite do deshouka? O que você acha sobre o japonês, né? Então, existem essas expressões que a gente vai estudando, mas isso aqui já é um nível N4, N3, tá bom? Certo? Então, precisamos estudar a gramática japonesa. A maneira mais simples é estudar estruturas gramaticais, tá certo? E, por último, ou depois disso, ou como a gente pode dizer, ao mesmo tempo que a gente está estudando isso, a gente também pode aprender o kanji. Aprender o kanji. Primeiramente, a gente vai aprender a ler. Ler o kanji, memorizar o desenho lá, ver como que ele se coloca dentro de uma frase, ver as maneiras de ler. E se você quiser, escrever. Escrever é necessário? Não. Hoje tudo a gente digita. Eu mesmo aqui, ó, digitei algumas coisas, hein? Só mudei aqui o meu teclado, saiu tudo em japonês. Simples assim. Não preciso escrever. Não é necessário. É claro que, por exemplo, quando eu estou digitando, eu preciso reconhecer o kanji para ver se é realmente aquele kanji, se está certo ou não, tá certo? Mas escrever é opcional, mas aprender a ler o kanji é muito bom, mesmo porque aí você vai poder se aprofundar no estudo do japonês, tá certo? Então, até aqui, esse é o mapa mental, né? A gente aprende o hiragana e o katakana, a gente consome conteúdo em japonês, a gente vai lá no dicionário, pode ser um Google Tradutor mesmo, vai adquirindo vocabulário, vai aprendendo vocabulário aos poucos. Os vocabulários que a gente vai aprender, né? A gente usa o Anki ou o Quizlet para a gente reter e fixar na nossa mente. A gente começa a estudar a gramática japonesa, principalmente as estruturas gramaticais. Essas são básicas para a gente conseguir se comunicar. Aí, o bom das estruturas gramaticais é que a gente não precisa ficar pensando, será que é tal partícula, será que é com tal expressão? Não, não, não. Aquele modelo. Segue aquele modelo, não tem erro, tá certo? E aprender o kanji também. Principalmente a ler e escrever é opcional, tá certo? Tendo esse caminho bem colocado na sua mente, esclarecido, tendo um mapa mental do que você precisa fazer para ser bem sucedido no japonês, faltam duas coisas bem interessantes e bem importantes também, que eu chamo de duas coisas necessárias para a gente ter sucesso no estudo do japonês. Quais seriam? Primeiro,
você precisa ter um motivo forte o suficiente. O motivo pode ser, sabe, você pode morar no Japão e querer se comunicar com as pessoas, né? Deixa eu mudar aqui. Morar no Japão, aí você precisa aprender o japonês. Assim, se virar, não depender dos tradutores, não. Né? Você pode, por exemplo, você está no Japão, seu filho está na escola japonesa. Você só fala português. Você precisa aprender japonês para se comunicar com seu filho. Ou com seus filhos. Né? Já pensou? Você não conseguir conversar com os seus filhos. Imagine isso. Porque eles vão aprender o japonês. Vai ser a língua materna deles. Você não fala a língua deles. Complicado, né? Como que você vai educar seus filhos, né? Talvez o motivo seja... Você gosta de anime? Então é assistir dramas e animes sem legendas. Isso não chega a ser uma necessidade, é um hobby. Mas se você gosta mesmo, você pode aprender. Vai fazer muito mais sentido, vai ficar muito mais divertido para você assistir, consumir esse conteúdo em japonês. Inclusive, são bons conteúdos para a gente consumir quando a gente está aprendendo japonês, tá certo? E tem muitos outros motivos. O motivo em si não importa tanto, mas o que importa é que ele seja forte o suficiente para te dar motivação de estudar. Qualquer que seja o motivo, ele precisa ser forte o suficiente para que te deixe no gás, que faça você ter vontade. Mesmo quando você está com preguiça, mesmo quando não, você pensa, não, preciso por causa disso, disso, disso. Esse é o motivo que você precisa ter. Se esse motivo for suficiente para fazer você agir, esse motivo é forte o suficiente para te ajudar no estudo do japonês, correto? Outra coisa que você precisa, determinação para ter consistência. Isso é bem complicado, né? Porque, preciso, quero comunicar com os meus filhos, preciso. Mas aí você precisa estudar regularmente, né? Regularmente. Quanto tempo? Depende. Depende do tempo que você tem disponível. Só que, bem comprovado em vez de você, por exemplo, você tem 30 minutos por semana, em vez de você fazer 30 minutos no final de semana, é melhor você fazer 5 minutos por dia. Rende mais. Você consegue assimilar mais. Por quê? Por causa da consistência, da regularidade. Você precisa de força de vontade para fazer isso, mesmo quando estiver cansado, mesmo quando estiver desanimado. Você precisa disso. É claro, um amigo te ajudando, um professor no seu pé, te ajuda muito a ter isso. Mas isso é necessário para que você possa realmente progredir. E por que eu digo que essas duas coisas são necessárias? Um motivo forte o suficiente e uma determinação para ter consistência. Porque são as duas únicas coisas que eu não consigo colocar em você. O conhecimento eu posso compartilhar, eu posso inventar diversas maneiras de passar esse conhecimento para você, seja online, numa sala de aula virtual, até mesmo presencial. Eu posso fazer isso, posso dar o meu melhor para te passar o que eu aprendi, compartilhar o que eu aprendi. Mas se você não tiver essas duas coisas, não adianta. Precisa ser alguma coisa assim, trabalho em equipe, né? Eu faço a minha parte, que é da melhor maneira possível, dando todo o material e organizando o japonês da maneira mais simples possível para passar isso para você. Você precisa ter essas duas coisas. Tendo essa, então, você tendo essas duas coisas e eu me esforçando aqui desse lado, aí sim, a gente vai. Nem que não seja eu, né? Seja um outro professor. Pode ser. Nenhum outro professor, nenhum outro curso de japonês vai te dar essas duas coisas, porque o motivo é seu. A dor quem sente é você. Quem quer se divertir assistindo drama e anime sem legenda é você, não sou eu, não é o professor.
Claro, evidente, eu quero que você faça isso mesmo porque eu tenho um desejo sincero de te ajudar. Se você não tiver consistência, tudo bem, eu posso colocar nas aulas assim, olha, vamos fazer exercício, tá? Vamos estudar meia hora por dia, vamos estudar 15 minutos por dia. Vamos, consistência, você consegue, eu posso, né? Posso ficar te motivando. Mas se você não tiver consistência, eu vou estar falando por vento. Certo? Então precisa ter. Precisa dessas duas coisas, que são as duas coisas que nenhum professor, nenhum método vai te dar. Um motivo forte o suficiente para ti, a determinação para ter consistência, para ter constância. Entendo isso? Você vai embora. Você vai embora mesmo. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você vai progredir sem dúvida nenhuma. Tá certo? Então, essa era, sim, temos o curso introdutório para ver se realmente o japonês é para você, não é, se faz sentido para você, não é. Eu tentei colocar tudo isso da maneira mais imparcial possível, mais sincera possível. Aprender uma outra língua não é fácil. Realmente não é fácil, é um projeto de longa duração. Querer falar aqui que você pode aprender em 1 ano, 2 anos, 6 meses, não. Depende de cada aluno, depende do método, também é muito importante. Mas o mais importante é que sejam constantes. E, evidentemente, eu tenho um método, eu estou trabalhando numa plataforma para que você possa conseguir progredir no japonês. Eu gostaria de apresentar um pouquinho dela agora, tá certo? Vamos lá. Na verdade, é uma plataforma, um site que eu estou fazendo, e esse é o site aqui, ó. Destrave seu japonês, né? Então, aqui é a página inicial do nosso site. E nós temos aqui algumas coisas para te convencer, para convencer, não, né? Alguns argumentos de que porque é bom você aprender japonês, né? No caso aqui, de trabalho, no nosso cotidiano, nós já somos nada de tradutores, hospitais, prefeituras, outros locais, é bom, né? Ajudar seus filhos na escola, etc. Então, a cultura japonesa aqui também, ó. Assistir anime e drama sem legendas, conhecer a cultura japonesa. Aí nós nos apresentamos aqui, que sou eu e minha esposa. Olha, tá eu. Não, eu e minha esposa aqui, né? Tô uma magrinha ainda, orelhudo. Minha esposa tá bonita. Não, ela é bonita, tá? Eu não. Tinha um pouco mais de cabelo, né? O que aconteceu com o meu cabelo? Não sei. Sei. E, por exemplo, aqui bem embaixo da página tem faça nosso curso gratuito, né? Então, olha aqui, ó. Tá aqui a página, está quase pronta, né? Olha, aqui tem a aula de introdução japonês 1, você clica aqui, né? Aí ele abre e você assiste a aula. Aqui embaixo ó, tem material da aula, exercícios que vai estar disponível, você também baixa em PDF, é, acompanha a aula no PDF. Se você quiser imprimir, você pode. Se você quiser fazer exercício escrito, você também pode. À vontade. O material aqui a gente vai disponibilizar. E aqui, ó, eu estou gravando essa última aula, que é a aula 7 agora. Eu só vou trocar. Pronto. Vai ter outras partes, né? Nessas vídeos. Tá tudo aqui, né? Videoaulas, né? Onomatopeias, por exemplo. Né? A gente entra em onomatopeias aqui, clicando, ó, também. Em onomatopeias, que é, as onomatopeias no japonês são bem usadas, mas aqui, ó, já tem várias aulas aqui, ó, gravadas, né? Já tem 7 aulas gravadas. Ó, tem mais até, né? E aí, vai estar tudo bonitinho aqui. Então, a gente está preparando isso. Como que você vai poder ter acesso a isso? Mensalidade, tá? Mensalidade. Deixa eu voltar aqui. Mensalidade. A gente vai ter dois planos, né? Acesso à plataforma inteira, a plataforma, as videoaulas, os exercícios, e também o nosso suporte via WhatsApp, é um preço. Agora, se você quiser acelerar ainda mais, aí você vai pagar um preço um pouquinho mais justo, um pouquinho maior, mas a gente vai ter encontros semanais pelo Zoom. Não é live, não. Você vai poder conversar comigo. Você tem uma dúvida? Pode falar, eu vou te escutar. Como que se pronuncia a palavra Ryoko, que é viagem? É, né? Ryoko, 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 né? Então, porque se pronunciar diferente, talvez o japonês não te entenda. Ah,
eu entendo a gramática assim, mas o que eu preciso realmente é treinar a conversação. A gente faz isso dentro desses encontros semanais. Quantas vezes vai acontecer? 2? Pelo menos 2 vezes por semana, né? Ah, mas eu não posso estar presente. Tudo bem, vai ficar gravado. Você vai ter acesso ao link, você pode assistir quando você quiser depois. Claro, é evidente que se você puder participar ao vivo é melhor, tanto para você como para mim, tá certo? Aí, fica tranquilo, tranquilo, tranquilo. Essa é a ideia que nós estamos fazendo, nós estamos projetando tudo, organizando tudo. No devido tempo você vai ficar sabendo como é que você faz para entrar, quanto que vai ser. E se eu for com a sua cara, como o negócio é meu, eu posso até te dar um desconto. Mas aí você vai ter que merecer. Vai ter que me provar que eu mereço esse desconto. Já vai pensando aí, como que você vai fazer para me convencer? Eu mereço esse desconto por quê? Por causa disso, 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 disso. Se você me convencer, até a gente conversa, tá certo? Eita, nós! Mas aí é que tá. Isso é o que eu queria te passar para vocês nesse curso introdutório de 7 aulas para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha, de uma maneira didática, bem clara, inteligível, passado para você. Essa foi a minha intenção, tá certo? Muito obrigado por ter assistido aqui até o final. Muito bom. Aulas de 30 minutos. Não é fácil assistir um cara conversando, falando com a câmera, né? Para mim também seria muito mais fácil se eu pudesse estar vendo, pelo menos na tela do computador, a sua reação, eu ficaria muito mais animado. Poderia dar a aula de uma maneira que fosse de acordo com a sua necessidade. Mas enfim, essa é a maneira mais prática e fácil que eu achei de compartilhar o conhecimento. Lembrando que o conhecimento está disponível a todos, mas só adquire esse conhecimento quem se esforça. Acredito em você, acredito no seu esforço, acredito no seu motivo forte o suficiente, acredito na sua determinação. Tamo junto e vamos destravar o nosso japonês, tá certo? Então, para finalizar, eu gosto, não vou deixar isso de lado. Vamos rodar a minha grande vinheta, tá certo?